Eu fiz a palestra centralizando no problema que vivenciamos aqui no Rio de Janeiro. Eu sou procuradora do trabalho há 16 anos e, desde o meu primeiro ano de Ministério Público, eu já comecei a participar das reuniões da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E fui, logo em seguida, né, muito novinha, pena que o Camargo não está aqui, que era então coordenador nacional, ele ficou muito tenso, porque eu era nova e tudo parar. E foi uma experiência enriquecedora. Gente, não tá legal isso aqui. Dos trabalhadores e poder observar e fazer algo de efetivo, no sentido de sentir a situação daquele trabalhador e resgatá-lo daquela condição análoga de escravo. E foi a partir dali que eu me apaixonei pelo tema que estou até hoje. Bom, estamos vivenciando momentos tensos, como bem falou o nosso presidente aqui, o Antônio. À noite, eu acho que quase ninguém conseguiu dormir, inclusive eu. Então, eu já peço desculpas por alguma falha, porque a noite foi agitada, né? O conceito de trabalho escravo, essa semana, né, durante todas essas discussões sobre a reforma trabalhista, ele foi muito trabalhado, principalmente porque dia 13 de maio comemoramos 129 anos da assinatura da Lei Áurea no Brasil. E nós, em verdade, temos projetos no sentido de retirar direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista, vou falar no popular, eu acho que com as notícias de ontem subiu no telhado, né? Então, a gente vai ter, graças a Deus, porque ela estava num ritmo galopante. Triste, muito triste a situação. Bom, mas nós temos 3 projetos de lei em andamento, um até bem forte, capitaneado pela indústria do agronegócio e as empresas do ramo da construção civil, no sentido de retirar, e aí nós vamos trabalhar o conceito aqui do artigo 149 do Código Penal, formas degradantes e jornada exaustiva do conceito de trabalho escravo, com o objetivo de quê? De voltar ao velho conceito de trabalho escravo, análogo a de escravo, somente quando houver a restrição da liberdade de ir e vir. Esses 3 projetos de lei, em verdade, eles são uma resposta pelo nosso trabalho, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de erradicar, inserir na lista suja, ingressar com as ações, bloquear bens. Então, é uma resposta. Além disso, tem um outro fator. A Emenda Constitucional número 81, ela alterou a redação do artigo 243 da Constituição, prevendo a expropriação das terras ou dos bens nas quais são encontrados trabalhadores em condições análogas de escravo. Então, o objetivo principal é tentar esvaziar o conceito de trabalho escravo, porque, obviamente, que só com cerceio da liberdade de ir e vir, com essa restrição, não vamos encontrar tantos casos de trabalho escravo no Brasil. Há também um outro, e esse já foi aprovado, né, é a nova lei da terceirização, e é extremamente preocupante para nós, porque a grande base, como é que eu posso dizer, a grande razão para encontrarmos atualmente trabalhador em condição análoga de escravo é justamente a terceirização ilícita das atividades. Eu vou trazer aqui casos
de empresas de construção civil que terceirizam e, por isso, nós encontramos condições degradantes de trabalho, não observância dos direitos. E agora, essa nova lei da terceirização de março, ela prevê essa possibilidade de terceirizar. A imprensa diz que que previu, que liberou, né, a terceirização na atividade fim. Mas há um pequeno equívoco aí, mas eu acho que não me cabe aqui falar muito, mas eu vou só pontuar. A atividade fim, a lei foi muito clara quando estabeleceu nos casos da lei na atividade temporária. Terceirização, quando é substituição do empregado que está de férias, licença médica. Então, pode sim na atividade fim, mas isso já tinha na redação anterior da 6.019. O que essa nova lei fez foi aumentar, né? Eu brinquei quando li a primeira vez, somou banana com maçã, acrescentar nessa lei do trabalho temporário a possibilidade de terceirização das demais atividades. E aí a imprensa divulgou que pode ser em todas, né, que pode ser na atividade fim. Há realmente um artigo lá que diz que o objeto tem que ser determinado e específico, mas nós temos como sair dessa, né? Mais tarde, eu acho que eu posso até falar, se der tempo, sobre o que nós estamos, nós, Ministério Público, pensando no sentido de investigar e atuar nos casos de terceirização. Contamos muito com os sindicatos, então é preciso que a gente, né, reúna forças para que a gente possa combater essa terceirização ilícita que está muito ligada com o trabalho escravo. O terceiro ponto é a tal reforma trabalhista que eu acho que, no momento, ela vai parar e que prevê jornada de mais de 12 horas, esse trabalho ininterrupto, uma série de modificações e que afetarão diretamente o trabalhador e poderão configurar, sim, condições análogas a de escravo se ele se submeter a essas obrigações novas, se aprovada for a lei. A reforma, o nosso atual Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, ele chegou a dizer que era melhor, ao invés de aprovar a reforma trabalhista, como é que eu posso dizer? Voltar, né, anular, repristinar a Lei Áurea. Só que tem uma grande diferença. O escravo de hoje, ele não é um bem, né? É diferente. Antigamente, ele era um patrimônio. Hoje, ele é um objeto descartável. E aí vem aquelas matérias, assim, vocês que já lidam com o tema devem ficar revoltados, assim como eu. A imprensa vem 129 anos depois da abolição da escravatura, ainda temos, como se fosse uma novidade, né? Trabalho análogo. Gente, olha só, a gente aprendeu na escola que com a Lei Áurea acabou o trabalho escravo no Brasil, mas não é verdade. O que aconteceu? Na verdade, houve essa modificação do escravo, como antigamente era um bem, uma propriedade, houve essa libertação, mas ela não foi fruto de uma benevolência da princesa Isabel, no sentido de liberar, de libertar os escravos que nós tínhamos no século XIX. Não. Essa assinatura da Lei Áurea, em verdade, ela foi uma resposta à necessidade de retirar aquela mão de obra escrava que estava nas fazendas e deslocar para a construção das ferrovias, deslocar essa mão de obra para o trabalho na indústria a vapor, que estava crescendo. Ela foi também um movimento
foi também uma resposta ao movimento abolicionista. E por quê? O que esse movimento apregoava? Apregoava que houvesse essa libertação dos escravos e houvesse uma divisão de terras, ou que desse condições para que esses escravos recém-libertados pudessem ter condições dignas de trabalho. E a Lei Áurea, simplesmente, que também, na época, o governo estava sofrendo uma pressão da Inglaterra para aumentar o consumo, porque a indústria estava crescendo, acabou assinando a Lei Áurea, e ela é muito seca. Ela simplesmente libertou, né? O escravo deixou de ser um bem, deixou de ser uma propriedade. Muitos saíram dessa situação, mas não houve um acompanhamento de uma política pública de inclusão, de emprego, no sentido de observar os direitos, porque na época também não tinha tanto, mas não houve um trabalho nesse sentido de acompanhar o recém-liberto. Muitos continuaram nessa situação, como novos escravos, né, trabalhando em condições sem receber salário e tal, mas porque tinham receio de sair e enfrentar o mundo. Então, nós temos uma cultura escravocrata que não mudou. Nós temos até hoje, continuamos. E é próprio do capitalismo. O capitalismo apregoa isso, que é aumentar, né, o aumento do lucro em cima da mão de obra barata, que é a chamada mais-valia. O Marx já falava, na época da Revolução Industrial, justamente isso, e ele focava que era justamente na indústria têxtil. E eu vou apresentar hoje para vocês que o trabalho escravo na indústria têxtil continua. No caso dos bolivianos, que estão lá em São Paulo, e outras nacionalidades também que trabalham na indústria têxtil. Bom, esse é o cenário que nós temos. Então, quem é o novo escravo, né? Quem é o escravo contemporâneo? O escravo contemporâneo, ele não é mais só o negro, que era antes da abolição da escravatura. O escravo de hoje, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não é de uma nacionalidade específica. Ele não é mais um bem, uma propriedade que pudesse ser vendido no mercado pelo seu senhor. Hoje, ele é retirada toda a força de trabalho dele, porque ele é um objeto, uma máquina de trabalho, e depois, quando ele adoece, ele é jogado fora. Então, é isso que acontece. O escravo de hoje é esse. Tem uma... antes disso, o título da palestra foi Trabalho Degradantes, Formas Degradantes de Trabalho, foi isso que foi apresentado, e no convite verbal veio Trabalho Escravo Contemporâneo. Tem diferença? Tem. Tem doutrinador que entende que há diferença, que nem todo trabalho escravo, nem toda forma degradante de trabalho configura trabalho escravo, e tem uma parte da doutrina que diz que trabalho escravo contemporâneo sempre engloba formas degradantes de trabalho. Mas isso, mais tarde, eu vou, ao longo da minha fala, apresentar aqui para vocês. Então, não estranhem o título, foi proposital. Essa análise comparativa do Kelvin Bowes é fantástica, porque demonstra justamente a diferença entre a antiga escravidão e a nova escravidão. E fala justamente que a propriedade antes era permitida, era um bem, hoje não é um objeto descartável. O custo da mão de obra na antiga era alta, porque havia o interesse em investir nesse escravo para que ele custasse mais no mercado, e a mão de obra descartável. Depois eu posso passar esses slides para vocês, porque essa pesquisa aqui é muito boa. Bom,
Há diferenças, diria, mitos conceituais. Quando a gente fala de trabalho escravo, muitos dizem, mas o trabalho escravo, principalmente quando a gente está discutindo o projeto de lei que quer esvaziar o conceito de trabalho escravo. Mas a liberdade, a restrição da liberdade é muito importante, porque é o que caracteriza trabalho escravo. Não é hoje e nem era na época, na escravidão antiga. Por quê? Isso a gente já fez, né, pesquisas, no sentido de que o escravo antigo, ele, dependendo do grau, tinha escravo que já tinha uma certa liberdade e exercia determinadas atividades que ele não ficava preso ao local de trabalho. E ele ia ao comércio, frequentava a igreja. Então, pensar em escravo como restrição da liberdade é um grande equívoco, porque já naquela época, antes da abolição da escravatura, o escravo já podia sair. E aí vocês podem perguntar, mas se ele tinha essa liberdade, por que ele não fugia dessa situação? Ele não fugia dessa situação, não tentava melhorar, porque justamente ele ia cair na mão de outro senhor. Porque ele não tinha acesso ao emprego, ele precisava se sustentar, não tinha acesso a meio de subsistência. Então, acabava que ele aguentava aquela situação. Então, restrição à liberdade não é o elemento diferenciador. Tá? Hoje, o que temos hoje? Essa restrição da liberdade, são poucos os casos que a gente vê. Eu vou apresentar aqui o caso de trabalhadores que têm a sua carteira de trabalho retida, ou no caso das pastelarias, os chineses que ficam com o passaporte retido, e aí tem um problema da barreira da língua, que não consegue se comunicar. Então, é uma restrição à liberdade invisível, né? Porque não são correntes. Não estamos lidando com restrição à liberdade com um trabalhador preso à corrente, e sim restrições invisíveis, mas que tolhem também a liberdade de ir e vir, mas é num outro contexto. E não vemos tanto. Temos muito mais casos de trabalho em condição análoga de escravo, que envolve trabalho degradante e jornada exaustiva, que essa restrição da liberdade devido à retenção de documentos ou pagamento de dívida. Então, esse elemento que o projeto de lei, em verdade, ele quer esvaziar, né? Acabou que esse projeto de lei quer esvaziar dessa forma, mas a reforma trabalhista está trabalhando no sentido também de esvaziar o conceito de trabalho escravo. Mas, não obstante, todas essas reformas, todos esses projetos de lei no sentido de explorar cada vez mais o trabalhador, nós temos que ter em mente que o ponto central é a dignidade. Nós temos que buscar essa dignidade do trabalhador. Então, não importa para nós, sindicato, para nós, Ministério Público, se a lei prevê, a nossa lei interna prevê nesse sentido, porque nós temos princípios, nós temos convenções, nós temos tratados internacionais que nos dão o substrato, que nos dão força para atuar no sentido de erradicar o trabalho escravo ainda no Brasil. Bom, existem alguns mitos, né, no sentido que não existe trabalho escravo no Brasil, e muita gente se assusta quando eu falo que tem trabalho escravo no centro do Rio de Janeiro. Não, mentira, mas tem. Ou então as pessoas dizem, mas isso é lá longe, é pouco, não deve ser muito. Não, o trabalho escravo está muito mais perto da gente do que a gente possa imaginar. O trabalhador, em condição análoga de escravo, hoje, ele pode até ser uma pessoa estudada, ele pode ser um loiro de olho azul, sendo seu vizinho, morando na Zona Sul.
Isso eu vou mostrar para vocês. Bom, saiu ontem, se eu não me engano, a Repórter Brasil, uma pesquisa, um raio-x de quem é o quem é o trabalhador escravizado no Brasil. E essa pesquisa ela envolve desde 1995, quando começaram as equipes móveis de fiscalização lá no sul do Pará a verificar as condições dos trabalhadores até 2016. 95% dos trabalhadores resgatados são homens, tá? A idade deles é entre 83% é de 18 a 44 anos, ou seja, uma força de trabalho nova. Escolaridade, 32% analfabetos e 39% só chegaram até a 4ª série. E nessa pizza aqui das atividades do setor econômico onde mais encontramos, 28% é na pecuária. Essa porcentagem alta é decorrente justamente porque a pesquisa é de 95 a 2016. Antes, realmente, havia um quadro muito grande de trabalhador resgatado no meio rural. Hoje, há uma modificação desse cenário. Nós hoje encontramos muito mais trabalhador em condição análoga de escravo no meio urbano que no rural. Isso graças à construção civil, o boom da construção civil, o problema do comércio, né, dos trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, da indústria têxtil. Então, essa pizza, ela não reflete, se fosse feita de 2012 para cá, ela refletiria de forma diferente essa porcentagem de setor econômico. Cana-de-açúcar, 24%. Realmente, até pouco tempo, resgatávamos muitos trabalhadores de condição análoga de escravo na cana-de-açúcar, aqui em Campos. Então, era um grande número. Para vocês terem uma ideia, comércio ficou, acho que, com 1%. Confecção têxtil, 1%. Sendo que hoje nós temos um grande número de resgatados da confecção têxtil. Bom, mas esse é o cenário, né, a porcentagem que nós temos por setor econômico desde o início, quando começamos esse trabalho em 95 até 2016. Bom, no Rio de Janeiro, aí eu já até falei para vocês, né, 21% na cana-de-açúcar e no comércio, 37%. Confecção ainda é pequeno. Aqui no Rio de Janeiro, aí eu falo estado, nós tivemos alguns casos na indústria têxtil em Friburgo. Como figura o Rio de Janeiro? Ele é o 20º estado no ranking de trabalhadores resgatados. Há 2 anos atrás eu fiz uma palestra, que eu sou de Santa Catarina, fui dar uma palestra na Escola Judicial do TRT, e o que me surpreendeu foi verificar que em Santa Catarina foi em 2013 o 3º estado de maior número de resgatados. E a gente tem aquela ideia que lá as pessoas têm mais conhecimento dos seus direitos e que não aceita essa exploração. Mas não é. Então, o Rio de Janeiro está em 21º. Então, tem um número aqui de resgatados, urbano, 55% do total, construção civil, 15%, confecção, 4%, e serviços e comércio, aí a gente incluiu aqui as pastelarias. Bom, as nossas denúncias de 2012 a 2015, elas triplicaram, e aumentou também o número de estabelecimentos fiscalizados. Aqui tem a porcentagem que a gente fez dos municípios, onde temos maior número de resgates, e o Rio de Janeiro está com 25 casos fiscalizados e 259 resgatados. Campos, justamente por causa da cana-de-açúcar, temos 1.439 resgatados. Então, é um número bem expressivo. Bom, nós temos,
Antes de falar do 149, eu vou apresentar para vocês assim, como que foi a construção disso tudo, né? Atualmente, não há país no mundo que possa permitir trabalho em condições análogas à de escravo. Tá? Isso é uma proibição do direito internacional. Nós temos como instrumental internacional a Convenção sobre a Escravatura, da Liga das Nações Unidas, de 26, e que foi o primeiro texto que trouxe os temas que até hoje a gente discute, que é justamente a escravidão e tráfico de pessoas. Então, até hoje, essa convenção ela é mencionada como um referencial para o estudo, para a erradicação do trabalho escravo. Temos também a Convenção 29 da OIT, que ela estabelece, ela é extremamente importante, foi a que mais teve assinatura dos países membros. Na época não assinou Estados Unidos e China, isso em 1930. Mas ela tem um problema, ela trata como sinônimo o trabalho escravo do obrigatório. O obrigatório é aquele do cumprimento da obrigação militar e os serviços prestados em razão de condenações judiciais. Hoje nós temos um novo protocolo ratificando a Convenção 29, assinada aqui pelo Brasil, né, um protocolo ratificando. E outro instrumento, isso tudo eu estou apresentando para vocês porque, obviamente, que se a reforma trabalhista for aprovada e o conceito for de trabalho escravo for esvaziado do artigo 149 e também da própria CLT, né, que a gente vai ter jornada exaustiva, todos aqueles problemas que vocês estão sabendo da reforma trabalhista, onde que a gente, né, Ministério Público e sindicato vai se apegar? Vai se apegar justamente nesses tratados internacionais para apresentar como substrato das nossas ações. Então, por isso que eu fiz questão de fazer esse esforço histórico, porque é onde a gente vai se segurar nesse momento. Tá? É meio chato falar desse passado, mas é extremamente necessário para subsidiar nossas ações. Temos, que é extremamente importante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, assinada logo depois da Segunda Guerra Mundial, e que fala que ninguém pode ser submetido a castigo ou a tratamento degradante. Olha a palavra degradante que a gente vai usar nas nossas ações. Temos a Convenção 105, e ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito taxativa. Enquanto as outras convenções, elas são programáticas, dizendo que o Estado deverá, tudo muito leve, a 105 da OIT, ela é forte, porque ela chega e diz que tem que tomar providências imediatas no sentido de abolir o trabalho forçado ou obrigatório nos países membros. Temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto São José da Costa Rica, que é sensacional, inclusive porque vocês, sindicatos, devem utilizar de substrato para a liberdade sindical, que tem previsão, né? Mas ela proíbe, no protocolo adicional, o trabalho noturno, insalubre para menores de 18 anos. Tem uma série de previsões, de dispositivos extremamente importantes para a nossa atuação conjunta, né? Estou falando de sindicato e Ministério Público, então vale a pena buscar referencial no Pacto São José da Costa Rica. Temos o Protocolo de Palermo, que trata do tráfico de pessoas, que não está tão longe assim da nossa realidade. Temos, finalmente, a Constituição de 88, que eu já estou utilizando
os elementos, né, principalmente os fundamentos da República, no artigo 1º, para ajuizar as primeiras ações civis públicas após a lei de março, né, da terceirização. A gente se apega ao não retrocesso social e, principalmente, nos fundamentos da República, que estão a dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e da livre iniciativa. Por que a livre iniciativa? Todos os advogados, quando contestam as nossas ações civis públicas, não deve ser diferente das que vocês propõem, devem basear na livre iniciativa. E aí vem o argumento. A livre iniciativa, ela é um fundamento da República? Sim, mas ela está do lado da valorização social do trabalho e da dignidade da pessoa humana. E quando a livre iniciativa é tratada, isso eu falo em todas as ações civis públicas, todas as minhas réplicas, quando ela é tratada no artigo 170, que trata da ordem econômica, o artigo 170 é muito claro no sentido de que a ordem econômica tem que estar fundada na valorização social do trabalho para garantir a todos uma existência digna. Então, esse argumento dos advogados nas contestações, no sentido de que estão praticando aquela terceirização ou aquele trabalho escravo porque estão pautados na livre iniciativa de contratar qualquer empresa sem lastro econômico, financeiro para dar suporte, para pagar aqueles trabalhadores terceirizados, é aí que nós buscamos substrato para combater esses argumentos. Bom, há também no artigo 5º, proibição ao trabalho desumano, degradante, e a função social da propriedade. Então, é com base nesses artigos da Constituição, que não tem a reforma trabalhista, não vai ter o condão de revogar, né? Não tem a hierarquia de emenda constitucional, então nós vamos basear na Constituição da República e nesses tratados internacionais. Aí vem a pergunta, esses tratados internacionais, como que aderem, né, ao nosso ordenamento? Antes da emenda constitucional 45, esses tratados internacionais eram recebidos pelo nosso ordenamento como uma lei federal. Hoje, a partir da emenda constitucional 45, para o Brasil aderir a um tratado que trate de direitos humanos, que são todos esses que eu passei para vocês, precisa da aprovação das duas casas com 3/5, em duas votações em cada uma. E aí a pergunta vem, e os tratados anteriores que tratavam de direitos humanos, como fica? Eles vão ser recepcionados da mesma forma como a emenda constitucional, porque não faz sentido só daqui por diante, se nós já temos esses tratados ratificados pelo nosso país. Então, temos esses tratados como uma emenda constitucional, né, como recebido como cláusula constitucional, e mais esses princípios para defendermos a erradicação do trabalho escravo e a terceirização ilícita nas nossas ações. Instrumental interno. Vocês devem ter tido conhecimento daquela condenação que o Brasil sofreu recentemente pela Corte Interamericana, no sentido de, por conta, o nome é Fazenda Brasil Verde, foi um trabalhador, isso na década de 90, que ele estava sendo submetido a condições análogas de escravo lá no Pará, e ele conseguiu fugir e denunciar, só que o Estado brasileiro nada fez na ocasião para tentar diminuir as consequências, os efeitos daquela submissão dos trabalhadores, se eu não me engano, eram uns 60 trabalhadores que estavam naquelas condições. E aí o Brasil, a OEA recebeu também uma denúncia,
com relação a isso, e o Brasil assinou um acordo de solução amistosa em 2003, se comprometendo a efetivamente erradicar o trabalho escravo. Foi aí, então, que o Grupo Móvel Especial de Fiscalização do Ministério do Trabalho ganhou força, que já existia desde 95. Aí nós tivemos, isso foi a aprovação em 2002 da lei que previa o seguro-desemprego dos trabalhadores resgatados no valor de 3 parcelas. Em 2003, que foi o mais importante, né? A lista suja, que é a inclusão desses trabalhadores da empresa onde foi encontrado trabalhador em condição análoga de escravo, isso prejudicando créditos em bancos públicos. A empresa fica lá como empresa que utiliza trabalho análogo de escravo. E tivemos a alteração do artigo 149 do Código Penal. Temos também o Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, onde ele estabelece atribuições para todos os órgãos, todas as entidades, o que cada um vai fazer, o trabalho em parceria. Então, foi a partir desse acordo, agora que houve a condenação, recentemente, foi a partir desse acordo que o Estado brasileiro resolveu efetivamente erradicar o trabalho escravo. E nós, hoje, no Brasil, temos uma legislação de ponta, essa legislação é elogiada mundialmente, e com políticas públicas, no sentido de erradicar e tentar eliminar essa chaga da nossa sociedade. É mega elogiado pela OIT e pelos outros países. Então, é importante, é gostoso, né, saber isso, porque nós estamos aí, nós é que trabalhamos com esses elementos para que realmente haja a erradicação do trabalho análogo de escravo. Bom, o instrumental interno que nós temos, além do artigo 149 do Código Penal, temos a Lei Paulista, que é fantástica, que ela prevê o cancelamento do cadastro das empresas onde foi resgatado, né, trabalhador em condição análoga de escravo, no cadastro do ICMS. Então, a empresa obrigatoriamente não vai poder mais funcionar naquele estado. E uma coisa maravilhosa que essa lei paulista prevê é a responsabilização da cadeia produtiva. Nós temos na reforma trabalhista, que tomara Deus não vai ser aprovada, tomara Deus, né? Isso mesmo, vamos embora. Ela tem um artigo que diz que não há responsabilização, prevendo, cancelando, né, a responsabilização da cadeia produtiva. E é justamente nisso que a gente está conseguindo responsabilizar a M-Officer, a Zara, os frigoríficos, porque eles é que são o início de tudo, eles são os que lucram efetivamente com essa exploração. Então, se passar isso, vai prejudicar muito a nossa atuação, porque, num caso de uma oficina de costura, por exemplo, responsabilizar o dono da oficina, que, em verdade, é empregado do grande grupo, não vai valer nada, porque além de ele não ter lastro financeiro para arcar com aquelas condenações, a empresa que é a grande escravizadora, ela simplesmente, esse aqui não faz mais para mim a minha costura, as minhas peças, eu vou contratar outro, e assim a gente não vai conseguir erradicar o trabalho escravo. Então, a responsabilização da cadeia produtiva é uma grande novidade. O Ministério Público do Trabalho está entrando com ações nesse sentido e está tendo resultado, está tendo uma resposta importante, significativa por parte do Judiciário e, infelizmente, há uma previsão nessa reforma trabalhista querendo acabar com essa responsabilização. Bom, a PEC, a Emenda Constitucional da Expropriação de Bens, eu já falei. O artigo 149 anterior, né, a redação original,
antes daquela assinatura do acordo, porque foi por conta daquele acordo internacional que eu falei para vocês, do caso da Fazenda Brasil Verde, é que houve esse movimento no sentido de alterar a redação do Código Penal. Bom, mitos conceituais eu já tratei com vocês, que é aquela conexão com a restrição da liberdade física, que não há. Existência de castigos físicos. Até havia, antes da abolição, alguns escravos que recebiam, né, que eram castigados fisicamente. Hoje, o castigo ele não é físico, ele é na alma, porque o trabalhador ele é colocado em posição de vulnerabilidade, sem condições de moradia, sem a observância da sua dignidade. Então, hoje, o castigo ele não é no corpo, na pele, ele é na alma. Outro mito conceitual, que muita gente confunde o conceito de trabalho forçado com o trabalho análogo de escravo, dizendo que são sinônimos, e não são. Vou tratar com vocês agora. Bom, artigo 149, ele é um avanço na nossa legislação, porque ele esmiuçou e apresentou, não colocando dúvidas sobre o conceito de trabalho análogo a de escravo. Então, colocou como elementos do tipo trabalho forçado ou jornada exaustiva, condições degradantes e restrição da liberdade. Pergunta: é preciso, num caso concreto, estarem presentes todos esses elementos? Não. A própria redação do artigo é muito clara, no sentido de ou. Não é e, ou, não, é ou. Então, basta a gente encontrar uma jornada exaustiva, basta a gente encontrar uma condição degradante para configurar trabalho análogo de escravo. E aí vem o título que eu disse para vocês que eu ia tratar. Nem toda forma degradante, nem toda degradância que a gente encontra, a gente tipifica, classifica como análoga de escravo. Aí vem a crítica, né, das pessoas, dos que são contrários à nossa atuação, no sentido, mas é muito subjetivo. Não é subjetivo, não. Não é subjetivo porque, quando se fala em condição degradante, nós temos todas as NRs estabelecendo quais os parâmetros devem ser adotados. Além disso, a gente não se baseia só nas NRs. Nós temos a dignidade do trabalhador. Então, é só se colocar naquele lugar, no lugar do trabalhador, e observar, será que isso é digno? E aí a gente vai ter uma resposta se é trabalho análogo de escravo ou não. A crítica, os advogados, a oposição, a bancada ruralista, o pessoal das construtoras, o que eles dizem? Se o colchão é fino, se o beliche não está bem estruturado, se a janela não tem a dimensão, Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho diz que é trabalho escravo. Não é bem assim. Vocês estão vendo que é todo um trabalho, é feito uma base, é tudo muito estruturado. A gente vai até o local, verifica a situação, os procuradores do trabalho vão junto, nós tiramos foto, filmamos, colhemos depoimentos dos trabalhadores, é tudo com muita prova, tudo muito fincado, tudo muito consubstanciado. Tá? Não é simplesmente, olhei para o colchão, está fino, é trabalho escravo, pode resgatar. Não é assim. Tá? Mas é isso que falo. Bom, nas mesmas penas incorre quem cerceia a liberdade, o transporte. Isso nós víamos muito no sul do Pará, que é aquelas fazendas longe do centro da cidade, e os trabalhadores chegavam, não sabiam nem como sair de lá, como chegar num centro mais próximo, porque as distâncias eram longe e não tinha, as distâncias eram grandes, não tinha transporte público, e acabava que o trabalhador ficava
submetido àquelas condições justamente porque não tinha como chegar a um centro maior para denunciar. Também tínhamos muito, nessas fazendas, a vigilância ostensiva, guardas armados para impedir a saída desses trabalhadores. Ultimamente, a gente não tem mais visto isso. Houve, recentemente, em 2016, a alteração do artigo 149 para incluir o tráfico de pessoas, o que foi muito importante, porque nós temos muitos casos, e ele inclui o tráfico tanto interno, em âmbito nacional, né, os trabalhadores, nós já encontramos aqui no Rio de Janeiro, na cidade, na época da construção dos estádios para a Copa, para as Olimpíadas, todo o complexo, os trabalhadores vinham do Nordeste, então é um tráfico de pessoas interno. Lá em Campos, tínhamos muitos trabalhadores que também vinham do Nordeste, eram regimentados com a falsa promessa de um trabalho bom, e aí vinham para o Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos o tipo penal, que é o tráfico de pessoas, um grande avanço. Bom, hipóteses típicas, temos trabalho forçado, que eu falei já desde o início, jornada exaustiva e condição degradante, e também, por fim, a restrição da liberdade. Há doutrinadores que falam que a retenção de documentos, ou o cerceio de uso de qualquer transporte, e a manutenção da vigilância ostensiva são hipóteses por equiparação. Mas a outra parte da doutrina, da qual eu me filio, entende que essas duas hipóteses, a retenção e a manutenção da vigilância, são exemplos de trabalho forçado e não outras hipóteses caracterizadoras do trabalho análogo a de escravo. Vou tratar do trabalho forçado. A Convenção 29 da OIT, de 1930, foi recepcionada no nosso ordenamento jurídico em 1957. Quando trata de trabalho forçado, diz que é aquele que o trabalhador não se ofereceu espontaneamente. Esse conceito já está ultrapassado. Temos recentemente a recomendação 213 ou 203 do OIT, que foi recepcionada pelo Estado brasileiro, no sentido de que, mas a OIT já estava trabalhando nesse sentido há muito tempo, que não importa se houve consentimento inicial, porque pela redação da convenção, a pessoa, o escravo, não se ofereceu, ele foi forçado a trabalhar naquelas condições. Mas o que nós temos, na realidade, são aquelas falsas promessas, ou o trabalhador realmente vai em busca de uma condição melhor de trabalho, e a família fica esperando, e quando ele chega lá, ele se depara com toda a degradância, com o não pagamento de salários, com a não observância dos direitos trabalhistas, com a jornada exaustiva. Então, é uma situação posterior. Então, ele foi espontaneamente, com vontade própria. É igual também aqueles casos que tem muita discussão das meninas que vão trabalhar na Espanha, né, na prostituição. Então, aí fica aquela discussão. Mas ela sabia que ela ia ser prostituta? Ela pode até saber que ela vai lá trabalhar como prostituta na Espanha, mas ela vai sabendo que ela vai ser remunerada, que ela vai ser observada a dignidade dela, mas quando chega lá, ela tem um passaporte retido, ela é maltratada, ela não tem um pagamento dos direitos, enfim, é todo um cenário que acontece lá e que a impede, inclusive, de voltar para o Brasil. E assim é no tráfico interno. O trabalhador chega aqui e ou ele tem dívida com o próprio empregador, porque já tem que pagar passagem desde lá do Nordeste ou desde a China, nós temos casos de chinês pagando passagem, vem, fica trabalhando de graça, né? Sem receber, porque tem que pagar a tal da dívida.
Então, é isso. Trabalho forçado é aquele que o trabalhador ele está naquela condição, não, olha quem chegou, meu grande mestre. Que bom, seja bem-vindo. Tudo bem? É o Camargo que palestrou para vocês ontem. Eu digo que é o grande mestre porque ele era o coordenador. Eu falei para vocês, né, que ele era o nosso coordenador nacional e teve um cuidado imenso quando eu fui na primeira operação. E é um mestre, foi com ele que eu aprendi a trabalhar, a erradicar o trabalho escravo no Brasil. Senta aqui, querido. Seja bem-vindo. Bom, e ele tem artigos publicados, né, assim, até... eu sou uma parte dele, né, um pedaço desse. Eu sou aqui, essa construção, desculpa se eu não me saí bem, mas ele tem artigos publicados, inclusive essa parte dele aqui, quando fala que o trabalho forçado não é só a coação física, tem um artigo dele, que eu usei, que a coação pode ser psicológica, né, ou seja, você vai ficar nessas condições porque pode ser torturado, pode sofrer alguma agressão física, ou porque tem uma dívida a pagar, e aí essa é a coação moral. Então, é indiferente o tipo de coação que esse trabalhador vai sofrer. O que configura trabalho forçado é que ele não tem condições de sair daquela situação, tá? Independentemente dele ter consentido no momento pré-contratual de ir para que ele aceitou aquele trabalho. Com relação à jornada exaustiva, nós recebemos muitas denúncias, assim, as notícias de fato vêm assim: trabalho feito uma escrava. O que e a gente acaba indeferindo e o denunciante fica frustrado, porque a denúncia, em verdade, não está tratando da jornada exaustiva que configura o trabalho em condição análoga de escravo. Está tratando de jornada, né, de horas extraordinárias cumpridas. Então, há uma diferença. Não confundam trabalho em horas, né, extraordinárias com jornada exaustiva. E o que é uma jornada exaustiva? É aquela que até independe do número de horas trabalhadas, mas ela é tão pesada, ela leva o trabalhador a um esgotamento físico e mental, uma fadiga imensa, então, que impede dele, no outro dia, estar até disposto para continuar ao trabalho. Temos o caso que eu vou apresentar para vocês do trabalhador chinês de uma pastelaria, que ele começava a jornada dele às 5 da manhã, porque ele que preparava o molho, preparava a massa para fazer o pastel, porque a pastelaria abria às 8. E a pastelaria funcionava até 9 da noite. E ele continuava trabalhando, fritando o pastel e fazendo nova massa e fazendo mais molho. E 9 horas, quando a pastelaria fechava, ele ainda era responsável pela limpeza. E aí só então que ele ia descansar, dormia em cima na pastelaria. O que aconteceu? Essa jornada extremamente, isso sim é exaustiva, porque imagina, o trabalhador acorda às 5 da manhã, trabalha até às 10 da noite, e no outro dia, às 5 da manhã, ele tem que estar em pé trabalhando e com disposição. E aí o empregado, ele começou a ficar cansado, e começou a não dar mais conta, deprimiu, e aí o empregador começou a dizer que ele era um malandro, um preguiçoso, começou a torturá-lo. Eu vou mostrar que ele começou a agredi-lo fisicamente, moralmente também, psicologicamente, mas o que o levou à condenação criminal foi justamente a tortura, junto com o trabalho análogo de escravo. Pois não? Condição degradante. A gente colocaria como condição degradante. Oi. Em relação à fiscalização nos presídios, onde tem essas fábricas que são implantadas em algumas penitenciárias no Brasil, como é que é feita essa fiscalização pelo Ministério Público para atuar, para ver se ele está correspondendo às leis ou se também não está existindo
temos várias investigações, inclusive ações civis públicas nesse sentido. As empresas se estabelecem nos presídios e temos aqui fábrica de pão, oi? Bola, tijolo, brinquedos, né? E aí é uma mão de obra barata, porque eles remuneram o valor do auxílio, eles pagam auxílio, né? E a própria lei das execuções penais diz que o trabalhador, o preso que trabalha, não tem direito aos direitos trabalhistas, carteira assinada, não tem esses direitos trabalhistas que são previstos para nós, trabalhadores livres. E aí, o que acontece? É válida só para a remissão da pena, né? 3 dias de trabalho, enfim. O que acontece? O chamado dumping social, porque essa empresa, ela se estabelece ali dentro, né, utilizando as instalações do presídio, mão de obra barata, que é a mão de obra desses presidiários, porque não tem que honrar com as obrigações trabalhistas, e concorre no mercado em igualdade com as outras empresas que cumprem as obrigações trabalhistas. Então, é claro que esse brinquedo, que essa bola, que esse pão, se for vendido no mercado, esse empregador pode cobrar mais barato, fazendo o que é uma concorrência desleal com as empresas que compõem, que observam a legislação. Então, nós temos ações trabalhistas nesse sentido, não só por conta do dumping social, mas também por conta da não observância das obrigações trabalhistas. Mas esse tipo de ação, eu já ouvi que existe um clamor, a sociedade, ela não aceita. Acho um absurdo, eu já ouvi, um absurdo o Ministério Público do Trabalho não permitir esse tipo de trabalho, porque aí acaba que a empresa, a partir do momento que são exigidos os direitos trabalhistas, mas apesar da lei também não permitir, mas tem condenações nesse sentido. A empresa vai deixar de trabalhar lá porque deixa de ser atraente, a empresa deixa de estabelecer, porque ela chega para a gente e diz assim, eu preciso disso, faça um trabalho social. A empresa vem nesse sentido, faça um trabalho social, ajudo a reabilitar o preso. Então, é um retorno que eu tenho, essa mão de obra mais barata. E aí a sociedade recrimina essa atuação, porque a sociedade quer que o preso encontre um ofício, se ressocialize. E, ao mesmo tempo, acha um absurdo que ele tenha direitos trabalhistas, porque ele está ali como um preso que tem que cumprir sua pena. Então, assim, a gente encontra decisões favoráveis às nossas ações, mas também no sentido de que é necessário e é um trabalho social, então que continue nesse jeito, porque a lei de execuções penais diz que não tem, o preso não tem direito a direitos trabalhistas. É isso. Respondi? Nada. Bom, então vamos voltar para a jornada exaustiva. Então, nós temos uma orientação da nossa Coordenadoria Nacional, dizendo qual é o conceito de jornada exaustiva. Então, é aquela por circunstâncias de intensidade, frequência. Lembre do caso do chinês, né, que leva à fadiga e malfere a dignidade. Há um estudo, que é muito interessante, da jornada exaustiva desenvolvida pelos cortadores de cana. Eu não me lembro bem números, mas assim, num dia de trabalho, porque até me lembrei do artigo do Camargo, que ele diz que o grande mal do trabalho análogo de escravo é justamente o pagamento por produção. Então, a jornada exaustiva, o pagamento por produção é que leva, muitas vezes, o trabalhador a se submeter a essa situação. Porque no caso da cana-de-açúcar, ele recebe por produção. Então, quanto mais cana ele cortar, mais ele ganha. E aí, o que as empresas fazem? O preço do metro lá embaixo, para que ele produza quanto mais, mais e mais. Então, assim,
Esse estudo diz que um trabalhador que corta, né, por 8 horas de trabalho, eu posso estar errando números, mas é isso, percorre 8 quilômetros numa jornada, faz 36 mil flexões. Então, assim, é um número absurdo, sem contar que fica exposto à radiação solar, né, às intempéries, e todas essas condições, né, tornam essa jornada extremamente exaustiva. Nós temos casos de jornada exaustiva também nas confecções dos bolivianos, lá em São Paulo. A gente fala boliviano, mas pode ser de outras nacionalidades, tá? Mas justamente é o sistema do sweat system, que é o sistema do suor, da época da Revolução Industrial, que eu falei do Marx. O que eles fazem? Como um pagamento por peça produzida, eles acabam dormindo no próprio local de trabalho, justamente para não ter o deslocamento, porque quanto mais horas de trabalho eles tiverem, mais eles vão receber. Então, eles ficam sentados, né, mal sentados na máquina, dormindo e vivenciando aquelas condições indignas de trabalho. E o grande mote é justamente isso, é o pagamento por produção, que é o que causa essa jornada exaustiva e também a ganância do empregador, né? Leonardo Sakamoto, eu acho sensacional o que ele fala sobre os pilares do trabalho escravo. Eu digo trabalho escravo na forma reduzida, né? Porque é condição análoga de escravo. Os pilares do trabalho escravo no Brasil. O primeiro pilar é a necessidade do trabalhador sobreviver. Então, ele tem que, por meio do trabalho, conseguir meios para se sustentar e sustentar a sua família. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar está calcado na ganância do empregador. Quanto mais ele lucrar, quanto menor for o custo da mão de obra, maior é o lucro dele, né? Então, é a ganância. E o terceiro é a certeza da impunidade. Então, por isso, é importante que nós, Ministério Público, vocês, sindicato, nós, sociedade, denunciemos trabalhos análogos a de escravo para que possamos investigar, ingressar com ação e conseguir uma resposta do Judiciário. Só criminal? Não. Principalmente as nossas ações civis públicas, porque dói no bolso, porque a gente exige dano moral individual, o coletivo, e além de todas aquelas obrigações no sentido para que a empresa ajuste a sua conduta. Então, é extremamente importante, no final vai estar os nossos contatos, é extremamente importante que vocês denunciem, porque essa certeza de impunidade tem que acabar. Bom, vamos lá. Oi. Há pouco tempo, acho que a Zara, né? Zara, eu vou contratava uma empresa terceirizada ou martirizada. Ele alcança até a Zara ou... Alcança a cadeia produtiva, e isso é a crítica que eu fiz da reforma trabalhista. Infelizmente, há um artigo 3º ou 2º, parágrafo, não sei se é o artigo 3º, parágrafo 2º, ou 2º, parágrafo 3º, do projeto de lei, que retira essa responsabilização da cadeia produtiva. Doutora Guadalupe, a senhora prefere que faça uma pergunta durante a sua intervenção ou ao final? Eu acho que não, está ótimo, pode ser assim? porque acaba que eu vou respondendo e não fica tão frio, né? Tá certo. Então fica tem mais, lá atrás pode o companheiro continuar. rural primeiro, depois aqui. Só que eu tenho que dar conta de mostrar tudo que eu tenho que mostrar para vocês. Eu pediria que os companheiros... Não, é lá atrás primeiro o rural. Seja sucinto na pergunta, para a gente aproveitar, porque né? Quanto tempo eu tenho? Não, nós temos tempo, mas é para você tentar... Depois vem para cá, primeiro aqui. Mas eu quero ser objetivo. Quanto à questão rural, que ela falou do cortador de cana, eu sou José Maria Rangel Felizardo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João da Barra e São Francisco. Todos os anos a gente para com o sindicato patronal e nós realizamos a nossa convenção coletiva.
A primeira coisa que a gente define é o piso salarial. E que hoje o piso salarial do trabalhador rural, ele é votado na Assembleia Legislativa, que é o mesmo salário da empregada doméstica, R$ 1.136,53. A nossa data base é 1º de março. E as nossas convenções, elas só se dá depois de maio. Por que que ela se dá depois de maio? Porque é a partir de maio que começa a safra do corte de cana. Aí discutimos a questão das cláusulas da hora Orentini, que é itinerante de ir e vir, é que a empresa cortadora de cana leva o trabalhador no ônibus, ele tem que ter banheiro, tem que ter tudo direitinho, e doando as ferramentas, óculos, material, tem que ter o chapéu, luva, caneleira e botinas. E nós temos firmas que até pedem a gente para ir lá, porque tem momento que o trabalhador, que é o cortador de cana, ele não está qualificado, ele acha que o óculos fica embaçado e ele passa a não usar o óculos. Aí eles acham que o sindicato tem que estar lá para convencer esse trabalhador, e é a realidade. O trabalhador fura uma vista com uma palha de cana, quem tem que pagar é a empresa. Eu acho que é por aí. E a questão do corte da cana por metro, antes era tonelada, hoje ela é metro. Quanto à questão do corte da cana, que é no caso da produção, que a doutora falou ali, é a realidade. Ela é discutida no eito. Hoje à tarde se bota fogo no canavial, se requer lá no meio ambiente, e amanhã de manhã o trabalhador chega lá, 80, 100 trabalhadores, e vai pegar aquele canavial para cortar a cana. Eles vão negociar na hora ali, ó. Essa cana aqui nós só vamos cortar ela a 20 centavos, 50 centavos, 80 centavos. Ah, mas não dá, então nós não vamos cortar. E vocês também não vão trazer outro aqui para cortar. Isso é utopia? Porque... Você está falando que isso é no mundo dos fatos, dos sonhos, assim, que eles negociam? Não, isso, das nossas convenções... Sim, não, mas o senhor disse na frente de trabalho é que eles negociam. Não, na frente do corte da cana é que o trabalhador negocia o preço do metro. Porque não tem como na convenção com o sindicato patronal e nós decidir quanto custa o metro de uma cana, porque tem cana de várias qualidades. A cana, quando ela é boa, ela é muito alta e grossa e ela é deitada, a lava é dessa altura. Ele anda pouco. E a cana que é rala e retinha, você corta 200, 300 metros de cana no dia. Então isso tem que ser negociado com o trabalhador. Isso está dando certo, isso aí não tem problema. Agora tem coisas que acontecem... Agora o senhor não acha que o trabalhador, ele aceita porque ele precisa cortar cana naquele dia? Ele precisa ir para casa com dinheiro? Não, né? Não é ele que ele vai precisar... ele paga por semana, ou 15 dias, ou mês, né? E quando chega à tarde, ele sabe o quanto ele fez no dia. Aí aquele trabalhador ou a trabalhadora que não atingiu o piso de salário, a empresa tem que complementar o salário dele. Ninguém pode ganhar menos daquele salário que é o piso. Mas tem trabalhador que tira R$2.000, R$2.500 no corte da cana. E ele não pode também ultrapassar as 4 horas. É de 7 às 4. E os sábados até meio-dia. Isso está dentro da convenção. Obrigado, Zé Maria. Temos mais perguntas aqui, por favor. Mais algum? Posso continuar, né? Vou passar aqui. Você, querido. Antônio, você está com o microfone, quando traz o microfone para cá, o de azul. Então, enquanto isso eu vou falando. Essa é a grande crítica do negociado, né, contra o legislado. Nós sabemos que o trabalhador, muitas vezes, ele não tem força de bancar o preço, né, de segurar, eu não vou trabalhar, vou embora, porque ele sabe que ele vai ser substituído e ele precisa daquele meio de subsistência. Então, é extremamente complicado isso. Com relação à utilização do EPI, é obrigação da empresa qualificar e exigir que o trabalhador utilize. Nós tivemos um caso, que eu lembro bem, que a empresa instalou lá em Campos, banheiro químico, só que jogou o banheiro químico lá e não explicou para que era, como é que era. Aquele calor infernal de Campos, sol de 40 graus, o trabalhador não queria entrar ali dentro nem por um decreto. Então, ele continuava fazendo as necessidades no mato. E sabe o que os trabalhadores fizeram? Acharam o vaso sanitário bonito, eu vi, bati foto.
botaram terra e plantaram uma flor. Por quê? A empresa não qualificou, não sabia para que era aquilo, ou não queria usar, porque as condições eram absurdas, o calor ali dentro. Então, é obrigação da empresa qualificar esse trabalhador para que ele use o EPI adequadamente. Bom dia a todos. Senhora, a senhora tem falado aí a todo momento no trabalho escravo, inclusive aquele de São Paulo da Confecções, correto? Há várias denúncias sobre isso. Várias e várias e várias. Onde? Lá de São Paulo. Ah, em sobre São a Paulo, construção. pensei que fosse aqui no Então, Rio de Janeiro. Não, lá no Rio de Janeiro é pouco, mas em São Paulo há muito. O porquê que ainda o Ministério Público do Trabalho não interditou tudo, não acabou com tudo que está lá? O que está faltando, então, para acabar? Eu falar? Então tá. Então o senhor espera que eu vou, Não, no decorrer, vou esperar. Eu estou perguntando, você está falando, ações. eu quero ver por que Sim. não foi tomado providência também ainda. Nós temos ações civis Obrigado. públicas, nós temos decisões, nós temos termos de compromisso ajustamento assinado. Eu vou chegar na indústria têxtil. Vamos lá. Posso continuar, né? Boa tarde. Eu só tenho porque eu tenho muita coisa. E esse da têxtil é quase no final. E eu tenho que mostrar as nossas ações. Luiz Tomé, presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado do Rio de Janeiro. Radiologia. Radiologia. Trabalhamos com equipamentos extremamente em prol da defesa do direito e da forma do seu desenvolvimento do trabalho. Nós temos muito PJ também, né? Muita Nós terceirização. estamos em partes, um trabalho escravo agora, em virtude de achando que o profissional tem que trabalhar as 24 horas direto. Quer dizer, estão fazendo escalas de atendimento de leito a partir das meia-noite, para ele não ter o seu descanso de pelo menos... Tem um problema do piso salarial também. Piso radiologista, salarial também, tem uma discussão enorme sobre isso. Nós já tivemos no Ministério Público, em alguns casos agora em Friburgo, nós conseguimos ganhar. O técnico tinha que pegar um colchonete, botar em cima da mesa de exame, enquanto não tem paciente, para poder relaxar, descansar e tal, essas coisas. Então, são situações que realmente é degradante. E temos uma convenção 115 da OIT que ela fala exatamente da segurança do profissional técnico em radiologia, que agora que está sendo mais observada pelo Ministério Público e, inclusive, pela Defensoria também, que a gente, de vez em quando, faz. Tem que lembrar que os sindicatos, eles também têm legitimidade para ajuizar a ação civil pública, né? São colegitimados. Eu tenho vários casos, principalmente dos professores, dos professores dos bancários, que eles ingressaram com o Ministério Público, são nossos litisconsortes. Mas também tem ações que o próprio sindicato pode ajuizar. Isso. E é muito importante, por isso que eu quando falei aqui do tratamento internacional, dos tratados, e a própria, o interno, a legislação interna, é justamente para dar substrato para os sindicatos, para que possam ingressar com essas ações, principalmente agora que a gente está com esse problema da terceirização. Só para finalizar, as evoluções dos equipamentos radiológicos, como tomografia, ressonância e hemodinâmica, enfim, uma série de avanços, com salas extremamente modernas, cheias de... a segurança do trabalhador, ela não foi mexida. Aquilo é a beleza do equipamento que é importado. Mas o risco do profissional ali, ele é o mesmo. Porque as salas são ionizadas, independente da radiação. Ingressaram com a ação? Hã? Ingressaram com a ação? Estamos preparando uma ação muito forte, até porque temos empresas aí realmente que vai ser uma luta bem grande. Tem que ver se, nesse caso, não seria só meio ambiente do trabalho, né? Porque trabalho escravo não vai ser. Não Por isso, o título, Formas degradantes e trabalho escravo. Ali seria mais com relação a meio ambiente. Tá. Então, muito obrigado. Vamos lá. Posso ir, né? Eu serei breve. É porque senão eu não consigo vencer o que eu programei. Doutora, eu vou ser bem sucinto no que eu tenho a perguntar à senhora. Eu sou técnico de enfermagem, sou vice-presidente do Sindicato de Saúde, do Sindicato dos Empregados no Estabelecimento de Serviço de Saúde de Campos. Nossa abrangência vai de Campos, São Fidélis, Macaé. Conclusão. O que eu venho a perguntar é o seguinte, tem acontecido em Campos, por exemplo, eu trabalho na área de saúde
desde 2002 em prefeituras. Já passei em 3 concursos lá e não fui chamado. E trabalhei sempre como terceirizado. E quando nós somos demitidos, o próprio Ministério Público do Trabalho não nos dá direito nenhum. Como que nós tivéssemos, por exemplo, a partir do momento que você aceitou trabalhar de forma contratada, você tem que ser punido por aquilo, você não tem direito a nada. E isso vem acontecendo há muito tempo, entendeu? Nós não temos nenhum tipo de indenização, apenas a última vez que ingressei com uma ação para receber meus direitos trabalhistas, o juiz simplesmente falou que eu teria direito apenas no que estava depositado como fundo de garantia, e nada mais como isso. Então, a minha dúvida é só isso, já que nós trabalhamos, na verdade, nós trabalhamos sem querer determinar a situação dos concursados. Mas isso é súmula do TST. Dos concursados, mas a gente trabalha até mais que o concurso, por quê? Nós não temos vínculo trabalhista. Sim. Ou você trabalha ou você põe o outro no seu lugar. Então, a gente trabalha de forma exaustiva, de forma legal, salvando vidas, conforme eu sou socorrista, e quando a gente é dispensado por uma ordem judicial, como por exemplo, eu estou concursado agora, aguardando ser chamado, e não fui chamado, e trabalhando terceirizado. É só a dúvida que eu tenho a perguntar. Com relação à empresa terceirizada, à empresa prestadora de serviços, o senhor fazendo uma denúncia ao Ministério Público, ele vai verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Com relação à administração pública, é uma súmula do TST, é isso mesmo. E com relação ao concurso, e aí eu não, faz a denúncia e tem que ver qual é o regime, se é seletista ou estatutário. Que daí a atribuição não é nossa, se for estatutário. Doutora, a última não, aí é aqui, terceirização. a última Foi, aqui, vamos lá. depois, quando ela finalizar a apresentação, a gente abre perguntas à vontade. Porque senão aí eu vou atropelar o que eu programei para vocês. Dentro do tema jornada exaustiva, eu sou diretora do sindicato em Campos, professores, profissionais de educação, e sou também conselheira da mulher, começando agora, nesse novo ciclo. E sou professora de jovens e adultos, eu dou aula toda noite, alfabetizo jovens e adultos, serviço paralelo com a minha outra profissão, que é odontologia, mas à noite sou professora, jovens e adultos, e alfabetizo. Alfabetizei no 12º Distrito, Dores de Macabu, na comunidade chamada Quilombo, onde os 70% dos meus alunos eram cortadores de cana. Eu quero enfatizar que a mulher que corta cana, ela tem uma jornada exaustiva maior que os homens, mesmo porque a maioria reclamava de que cortamos 6 frentes de cana, a mulher corta 4, tá? Mas ela precisa cortar 6 frentes para ela conseguir ganhar, ou mais frentes, a mesma coisa que os homens. Mulheres cortadoras de cana ganham 40% a menos que os homens cortadores de cana, correto? Então, isso não só é uma jornada exaustiva, como também faz com que a mulher que trabalha, cria seus filhos, trabalha em casa, até para estudar, tem muito mais dificuldade, porque ela tem dupla jornada, todo mundo sabe que a mulher não entra em consideração, e ainda a mulher cortadora de cana ganha menos 40% que o homem, fazendo com que ela tenha que cortar mais frentes de cana que os homens. É só para enfatizar isso, tá? Realmente isso é uma realidade. Eu até gostaria de conversar contigo depois, e eu vou apresentar também para vocês. Nós temos um projeto chamado Ação Integrada, que visa romper esse ciclo da escravidão por meio da qualificação do trabalhador. Então, nós temos interesse em qualificar esses cortadores de cana, porque lá tem um grande número, como eu apresentei estatística, de trabalhador resgatado em condição análoga de escravo. Então, eu gostaria de depois pegar o teu contato, justamente para que a gente possa desenvolver um projeto lá. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos, senão... Bom, olha aí, ó, Camargão ali, ó. O trabalho degradante. O trabalho degradante, segundo o nosso doutrinador, Luiz Camargo, é justamente isso, é um trabalho em péssimas condições,
não fornecimento de boa alimentação, água potável, alojamento sem condições, cobrança do equipamento de proteção, não fornecimento de material de primeiros socorros, fornecimento de transporte inseguro em péssimas condições. Isso nós vimos muito, eu digo vimos no passado, porque nós agora nos dividimos em a sede, e em Campos existe uma Procuradoria do Trabalho no município. Antes, nós tínhamos que nos deslocar da capital para ver as condições de trabalho do pessoal de Campos. Hoje já não estão mais precisando que a gente vá lá. Os próprios procuradores de trabalho lotados na PTM estão verificando. E nós víamos muitos ônibus circulando com os cortadores de cana em péssimas condições, inclusive com os podões, né, as ferramentas sem nenhuma proteção, de forma que o trabalhador podia até se cortar, se ferir durante o transporte até as frentes de trabalho. Isso configura trabalho degradante. E o descumprimento da legislação trabalhista, justamente na assinatura de CTPS e tal. Nós encontramos, por incrível que pareça, trabalho degradante agora no Carnaval, no Sambódromo. Sim. Nós encontramos os vendedores de picolé e sorvete Que Bom trabalhando em condições degradantes. Temos casos do Bob's também, que trabalham na mesma situação. O caso da Que Bom, como é que funciona? O trabalhador é chamado, ele não tem vínculo nenhum, aí ele chega para trabalhar o sambódromo, abre às 8, mas ele tem que pegar a caixa do isopor, então ele chega por volta das 4 horas, para ser o primeiro a pegar a caixa. O próprio trabalhador tem que pagar o gelo, o dinheiro dele, 2 quilos de gelo, R$ 48,00. E ele começa, lá pelas 8 horas, a vender o picolé e vai até 6 horas da manhã, 5 horas, até o término dos desfiles da escola de samba. E aí, na hora de acertar as contas, ele recebe a porcentagem do que ele vendeu, descontado o gelo, e durante todo esse período, ele não ganha água, ele não ganha alimento nenhum, e aí, como não pode entrar no espaço do sambódromo com comida própria, muitas vezes ele ainda tem que adquirir um lanche caro do Bob's para poder se alimentar. Então, nós verificamos essa situação. Esses trabalhadores tiveram o vínculo reconhecido, dano moral individual, ressarcimento dessas despesas e o dano moral coletivo. Também agora a gente vai ter que entrar com a ação. Estamos querendo responsabilizar a Que Bom, porque a Que Bom é que negociou com a Liga das Escolas de Samba esse espaço. E aí terceirizou, e aí você já sabe como é que é a história. Bom, isso é um exemplo de trabalho degradante que a gente, apesar de todos os elementos, a carteira de trabalho estava lá, quer dizer, eles iam anotar, a gente entendeu que não era trabalho análogo de escravo, porque eles ainda recebiam, mas era um trabalho degradante. Tá? Então, assim, a gente tem que analisar todo o contexto de cada fato para classificar se é trabalho escravo ou não. Bom, temos a orientação da nossa Coordenadoria Nacional, no sentido do que é trabalho degradante. E aí vem aquela fala que eu disse para vocês, que os advogados, a oposição diz que é tudo muito subjetivo e que nós não temos parâmetros. Temos sim, é a dignidade do trabalhador, em primeiro plano, as NRs, né, que estabelece todas as condições de trabalho ambientais, e a CLT, somado a essas orientações que nós temos. Então, não é tão subjetivo como eles defendem. Aqui tem uma separação do que é a anulação da dignidade, né, o alojamento precário, péssima alimentação, jornada exaustiva, maus tratos, e no outro plano, o que significa a privação da liberdade. É a história do Truck System, que infelizmente o
o projeto de lei da alteração do trabalho rural está prevendo, né, a servidão por dívida. Já existia a possibilidade, lá na lei, de pagamento por meio de espécie, mas como está agora na reforma trabalhista, a coisa parece que vamos voltar à servidão mesmo ao truck system. Isolamento geográfico, todos aqueles casos que eu já mencionei para vocês no primeiro momento. Nós temos como ação o Plano Nacional de Erradicação, determinando ações para cada entidade, né, para cada órgão, e aos poderes executivo, legislativo, Ministério Público. Eu vou correr um pouquinho, senão a gente não vai conseguir. Temos uma atuação articulada, já desde essa minha primeira que eu fui, em 2002. A gente já vai acompanhando. Essas operações são organizadas, em primeiro plano, pelo Ministério do Trabalho. O Ministério Público acompanha, junto com a Polícia Federal, Rodoviária, Forças Armadas, IBAMA, e temos casos que o próprio Judiciário também nos acompanha, chamadas as varas itinerantes, ou então, no caso urbano, já tive hipótese de o juiz acompanhar, fazer uma inspeção. E a grande pergunta, libertar é erradicar o trabalho escravo? A gente vai lá, retira o trabalhador naquela condição, ele recebe as verbas rescisórias, recebe o dano moral individual, e aí não é feita nenhuma ação preventiva, ou seja, nenhum movimento no sentido da empresa modificar aquela prática. Então, libertar não é erradicar. E é por isso que a importância das ações civis públicas, no sentido de exigir a condenação, né, de postular a condenação desses empresários a observar a legislação trabalhista, a fornecer condições dignas de trabalho, a anotar a CTPS, a pagar os salários, enfim, todas aquelas obrigações somado ao dano moral coletivo, que foi o dano que ele causou. Não necessariamente precisa ser ajuizada essa ação, nós temos muitos casos onde é firmado um TAC, que é a solução extrajudicial, firma um TAC perante o Ministério Público, ele vale como título executivo, tem uma multa diária por descumprimento, e no caso de não cumprir, nós executamos. No caso Zara, a Zara assinou um termo de compromisso perante o Ministério Público, se responsabilizando a observar a cadeia produtiva, né, o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas naquelas oficinas, só que não está cumprindo. Já foi constatado, e agora o Ministério Público vai entrar com uma ação de execução bem pesada. Bom, eu foquei mais, exceto no caso da indústria têxtil, eu foquei mais aqui no Rio de Janeiro. Essa foto aí é de da Brookfield, uma construtora. Essa obra aqui é no Rio de Janeiro. E a gente chama isso aí de Casa do João de Barro, porque era aí o trabalhador, depois de uma jornada cansativa de trabalho, né, trabalhador da construção civil, para ele subir para o quarto dele, ele tinha que subir por meio dessa... Para chegar no quarto, ele tinha que subir por meio dessa escadinha. Para descer, para ir no banheiro de madrugada, ele também tinha que descer por essa escada. Olha, o quarto era isso. A condição, um trabalhador, depois de uma jornada, né, extenuante de trabalho, dormir dessa forma, não tinha nem janela também, isso aí, não tinha ventilação, não tinha banheiro, não tinha nada. Esse aí é um outro caso que a gente pegou aqui também, que é da Lívia Amparo. Esse quarto aí, o cheiro era horrível, cheio de mofo, não tinha, essa janela aí era fechada, e os trabalhadores dormiam aí. Olha aí, depois que a gente chegou, exigiu a retirada dos trabalhadores desse alojamento, o alojamento desse caso aqui. Eles rapidamente encontraram uma pousada e olha as condições, olha a diferença, né? Ideal seria se fosse fornecer todas essas condições dignas de alojamento para os trabalhadores da construção civil.
No caso da Brookfield, esse caso é uma sentença, a gente entrou com uma ação de uma outra empresa, de construtora também, e o foco na construção civil, trabalho análogo de escravo, é porque terceiriza, quarteiriza, acaba não honrando com os direitos trabalhistas e acaba não vendo as condições ambientais de trabalho, e o juiz me solta essa pérola, né? Que o que o Ministério Público estava exigindo é retroagir as práticas das décadas passadas para concentrar nas mãos, né, da construtora atividades de uma mesma edificação. Recorri dessa sentença e o tribunal modificou, graças a Deus. Modificou, mas demorou tanto, que a empresa faliu. Quer dizer, estou tentando agora buscar os bens dos sócios para pagar o dano moral coletivo. Infelizmente, é a realidade. Mas nem sempre é assim. Agora, esse tipo de sentença é o que a gente vai ter depois dessa lei da terceirização, né? E se também for aprovada a reforma trabalhista. Já tive vários colegas conhecidos assim, que chegaram para mim, e agora? Não vai ter mais trabalho não, né? Que acabou, está tudo permitido. Assim, pelo contrário, agora a gente vai ter que trabalhar o triplo. Porque, no caso da terceirização, até aquela discussão, porque pode atividade fim... Não, tem um artigo que diz que pode terceirizar, o objeto tem que ser específico e determinado. De modo que a empresa, para ser uma terceirização lícita, ela vai ter que entregar tudo. Toda a atividade, não vai poder ter interferência nenhuma. E aí cabe a nossa investigação de ir no local, ouvir o trabalhador para saber se há uma subordinação ali. Porque nem aquela nossas teses da subordinação estrutural a gente vai poder utilizar agora. Vai ter que ser aquela subordinação lá do artigo 2º e 3º da CLT. Então, a gente vai ter muito mais trabalho. E, com relação ao trabalho escravo, muito mais, porque imagina essas jornadas exaustivas, se isso passar, Deus me livre, como é que vai ser? A gente vai ter que apurar muitos casos e se basear justamente nos tratados internacionais, nos princípios fundamentais da Constituição, para poder dizer que é trabalho escravo e que o Estado brasileiro não pode permitir isso. Então, a gente vai ter que ter muito, vai trabalhar para caramba. Bom, no caso da Brookfield, a sentença muito boa, deu... O dano moral até que ela não deu muito, deu 500 mil, mais 20 mil por empregado prejudicado, com as obrigações de cumprir, de anotar, de não terceirizar. Está boa nesse sentido, mas o que é a grande novidade aqui do nosso judiciário, aqui do TRT, do Rio de Janeiro, que esse caso foi a primeira condenação que nós tivemos da cadeia produtiva. O juiz condenou a empresa principal, a Brookfield, a pagar o dano moral. Então, bem interessante. É o nosso primeiro caso no Rio de Janeiro envolvendo a construção civil e cadeia produtiva. Bom, temos o caso das pedreiras, né? Olha aí, ó, trabalhador, tem até trabalho infantil aí, sem nenhuma proteção, isso é trabalho degradante e conforme a situação ele pode ser trabalho escravo. O setor sucroalcooleiro, super falado aqui hoje já. Bom, setor têxtil, que bom que eu cheguei. Ele está aí? O moço que falou? Que o Ministério Público não... Hã? Saiu? Ah, então vou pular. Então vou pular isso. Vou pular essa... E vou voltar. Quando ele chegar, vocês me falem. Poxa. Vou pular muito. Bom, tivemos caso, falei... do Sambódromo, né? Tivemos trabalho degradante, mas já tivemos trabalho escravo no Rock in Rio, 2013, o pessoal do Bob's estava trabalhando assim, chegava... Hã? Bob's. Estava chegando, eles chegam cedo para trabalhar, para pegar o isopor, para pegar esse negócio para vender o refrigerante, eram terceirizados, vinham, não tinham contrato de trabalho, era uma senhora que tinha mandado chamar, que era a empresa prestadora de serviços, e eles estavam dormindo numa comunidade próxima,
e tinha esse esgoto aí a céu aberto perto do quarto deles. E o quarto deles era aquele ali. Então, a gente... Ah, chegou? O moço da... Então, deixa ele sentar que eu vou voltar. Temos o caso dos chineses, que eu já falei muitas vezes aqui, mas vou detalhar. Existe uma rede de tráfico que é especializada em trazer chineses para trabalhar no Brasil. Eles são atraídos pela falsa promessa de que no Brasil vão ganhar mais e que vão ter uma condição de vida melhor. E aí eles vêm, mas já saem de lá devendo a passagem. E também, não só a passagem, mas as despesas para o pagamento do passaporte, visto. Há um trambique para que eles possam ingressar no país. Por exemplo, a mala segue para as Guianas e eles entram no Brasil sem mala. Tem todo um esquema que isso é financiado pelo próprio trabalhador. Ou seja, ele tem que trabalhar de graça. Nesse caso, esse é o mais emblemático. Ele estava trabalhando já há mais de 1 ano sem receber salário, porque tinha que pagar essas despesas, né? Não só da viagem, mas também o despacho, o passaporte. E aí, por conta da jornada exaustiva, ele começou a ser agredido. Essa lesão que ele tem aqui na orelha é uma concha que ele recebeu, uma conchada, porque ele estava muito lento. Ele estava muito lento. O pregador disse que ele estava muito lento, então ele levou uma conchada na orelha. Ele foi muito torturado. E o que o levou... E assim, existe a barreira da língua. Ele não sabia nem falar socorro em inglês. Ele não saía da pastelaria, porque ele não sabia... Ele nem ia para o balcão, porque ele não sabe falar português. E aí, os vizinhos começaram a ouvir gritos, cada vez que ele era torturado, ouvir gritos e achar estranho. Mas como? Mas tem uma pessoa ali dentro? Sabe, achar estranho naquela hora da noite ter gente ali dentro se a pastelaria já estava fechada. Até que, um belo dia, ele foi agredido, ele foi muito agredido, no dia seguinte ele teve que ir na farmácia. E aí eles viram o trabalhador atravessar a rua. Então, opa, tem alguém ali. E em seguida, ele foi... ele reclamou do trabalho, reclamou da comida, porque só comia macarrão. Ele foi reclamar e o empregador jogou uma panela, aquelas frigideiras, de óleo quente nele. Esse menino, ele gritou tanto que daí os vizinhos ligaram para a polícia e aí ele foi levado para o hospital. Nós acompanhamos, o Camargo, na época era procurador-geral, nos ajudou muito, porque ele não sabia falar português. Precisávamos de um tradutor de mandarim. Moral da história, tivemos que colher depoimento por 2 vezes, porque o tradutor de mandarim que o consulado chinês mandou, não estava traduzindo de acordo. Na primeira vez, nós ficamos 6 horas. Eu fiquei 6 horas em pé no hospital, do lado da cama dele, colhendo depoimento. Em seguida, conseguimos com o padre Ricardo Rezende, um americano que falava... entendia mandarim, mas não falava português. Então, foi assim, então ele ouvia, colhia o depoimento do menino, falava, né, traduzia para o inglês. O meu inglês é para viajar. Por sorte, eu tinha um estagiário que já tinha morado anos e a mãe dele ainda morava lá nos Estados Unidos. Então, ele sabia, ele era até professor de inglês, então ele sabia, ele era fluente na língua, então ele traduzia para mim, para eu poder. Então, mais 6 horas de depoimento. O empregador foi imediatamente preso, já está condenado, foi condenado por tortura e trabalho escravo a 8 anos de prisão. No âmbito trabalhista, nós ingressamos com ação. O menino recebeu todas as verbas rescisórias, dano moral individual, ele está sob proteção, serviço de proteção à testemunha, está super bem, já está estudando, não quis voltar, porque não é que não quis voltar, em verdade ele ainda está nos ajudando a desvendar como funciona
a máfia. Então, ele está nesse serviço e está super bem, graças a Deus. Está até querendo fazer faculdade de gastronomia. Quer dizer, o ideal é isso mesmo, né? Conseguir. Esse aí é um outro caso, uma pastelaria em Niterói. Essa criança tem 5 dias de vida. Eles moravam aí em cima, nesse sótão. Geralmente, se vocês perceberem, em pastelarias, as caixas são mulheres chinesas, porque chinês não confia em brasileiro, então, geralmente, no caixa é uma mulher chinesa. Então, ela passou os 9 meses de gestação no caixa e subia uma escada horrorosa para subir, ela subia, dava de mamar e voltava. E nós conseguimos resgatá-los dessa situação. Hoje em dia, a máfia chinesa está utilizando uma nova forma de trabalho. Eles fazem um falso, não é nem contrato escrito, um falso contrato de arrendamento, no qual o chinês ele entra com o trabalho e ele arca com tudo e paga 5 mil, 8 mil por mês para o dono da pastelaria, ainda arca com todas as despesas. Então, é uma forma de extorsão. E aí vem todas aquelas ameaças, né? Se não pagar, eu vou te expulsar, eu vou chamar a Polícia Federal, tu vai voltar para a China. Então, há uma coação bem pesada nesse sentido. Estamos apurando vários casos aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um caso novo, nós já temos ação civil pública proposta, que é o caso dos modelos. Tem um falso empresário que atua aqui no Rio de Janeiro e que ele atrai meninos bonitos, sempre homem, por meio do Facebook, e faz a promessa de que eles serão artistas, cantores, o que eles quiserem, principalmente porque ele tem grande entrada na Globo. E aí o menino vem, meninos até estudados, família assim boa, mas a forma de atuação desse criminoso é justamente afastar o menino da família, do contato, eles perdem totalmente o contato, e começam a trabalhar como garçom ou em eventos, que tem muitos eventos, principalmente da Globo, que daí eles acham que vão ser um dia artista, que preferem meninos bonitos. Então, eles trabalham em jornada, inclusive, exaustiva. Esse aí é o que eles tinham para comer. Não tem proteína, né? Quer dizer, proteína tem o ovo, mas, assim, esses meninos se alimentam de macarrão, basicamente. Macarrão, arroz, farinha. Esse aí é o quarto deles, quer dizer, as roupas todas misturadas, sem condições. Aqui é o beliche, que eles dormem. Aqui não deu para ver direito, mas dá para ver a jornada exaustiva. No dia que nós chegamos na casa deles, lá no alojamento, eles tinham acabado de fazer um evento aqui no aeroporto Santos Dumont, um evento de moda, trabalharam como garçom, e iam só tomar banho e voltar para o Rio Centro para um outro evento. Eles não... o que esse cara faz? Esse estelionatário também, né, escravocrata. Ele abre contas correntes. Primeiro ilude o menino. Aí o menino chega, ele leva para jantar num bom restaurante, leva para... Eles ficam hospedados no hotel do pessoal que vem do Big Brother, mesmo que eles instalam os participantes do Big Brother. Então, aí começa aquela ilusão, aquele mundo de glamour. Aí ele leva o menino numa loja de carro, aí faz ele escolher o carro dos sonhos, e que em breve ele vai ser um artista bem-sucedido, que ele vai conseguir comprar. E aí o menino vai se iludindo, se afasta da família, porque eles têm que se concentrar. Mas ele até, às vezes, consegue fazer uma ponta na Globo, que qualquer um pode fazer. Mas só que nunca, nem o trabalho de ponta da Globo, nem o trabalho de garçom, ele recebe. Por quê? O que esse escravocrata faz? Leva o menino no banco, abre uma conta, e aí pega o cartão. Então, ele fica sem controle do que é depositado. Esses meninos, eles trabalham, eles recebem, tem uma caixinha que eles podem pegar, que é o dinheiro contadinho do ônibus para sair do alojamento, ir lá trabalhar e voltar.
Essas empresas de eventos, quando pegam esses trabalhadores, já pega o número da conta, né? O número da conta já faz o depósito direto na conta. Eles nem estão sabendo que esses trabalhadores estão sendo escravizados, mas já faz o pagamento direto na conta corrente. De forma que esses meninos trabalham sem acesso ao dinheiro e vivendo nessa falsa ilusão de que um dia vão ser famosos e artistas da Globo. E tem o pior. No decorrer, como eles assim não têm contato com amigos, não têm contato com ninguém, esse escravocrata começa a fazer pressão para que eles façam, para que tenham relações sexuais. Então, os meninos têm até vergonha de contar, porque foram explorados, inclusive sexualmente, por esse escravocrata. Temos ação civil pública proposta, está em fase de julgamento. Na criminal, esse aqui é o cabeça, e esse aqui é um braço direito dele. Eles estão foragidos, têm mandado de prisão, então, se por acaso vocês encontrarem... antes de sair o mandato, teve um Rio Gastronomia, ano passado, e eu encontrei com eles, com esse aí, com o Maicon, o loiro. Ele arregalou o olho desse tamanho, eu disse, ai, que azar, né, encontrar com ele. Mas eu não sabia que na semana seguinte ia sair o mandado de prisão, e acabou que até hoje a gente não conseguiu encontrar. Bom, agora eu vou voltar. Eu pulei, como é que é seu nome? O da indústria têxtil? Seu Antônio. Eu pulei a parte da indústria têxtil, porque o senhor tinha saído aqui do auditório, então eu vou retornar para que a gente possa trabalhar esse tema. Bom, como é que funciona? Nós temos a grande grife, né? Zara, M-Office, Marisa, por aí vai. Renner. E vou focar no exemplo da Zara. A Zara vende roupa com a etiqueta dela. E ela tem um pessoal qualificado que faz o desenho da roupa, que é empregado da Zara. E eles mesmos, esse pessoal de design, estabelece um número de peças, né, a grade de tamanho, PMG, as cores, e aí eles contratam empresas de confecções para produzir aquelas peças. Essas confecções, como não dão conta do número necessário né, para dar conta da demanda, eles subcontratam oficinas de costura. E aí, no terceiro escalão, é que a gente encontra os trabalhadores bolivianos, coreanos, e aí vai todas as nacionalidades que vocês pensarem. Bom, aqui é M-Officer, que nós temos uma condenação, eu vou explicar. Aí, ó, a peça piloto, e aí é a condição que é imposta a esses trabalhadores. Olha a fiação, é o sistema do sweat system, que é o sistema do suor. Eles são pagos por produção e, por isso, trabalham dia e noite, dormem ali mesmo, em péssimas condições. Tem uma foto aí do local onde eles dormem. E uma grande crítica a essa terceirização na indústria têxtil é que há uma subordinação. A gente vê que a Zara, ela determina o tamanho, a cor, há uma ligação, né, direta. Não é produzida, ela compra sem ver, sem ter o modelo, né? É uma coisa terceirizada mesmo. É uma coisa que é delegada, essa atividade, para terceiros. E é com grande tristeza que a gente vê esse tipo de terceirização. Inclusive, temos muito no interior de Santa Catarina as facções, que são as donas de casa que sabem costurar e acabam aceitando encomendas de costura para grandes empresas. Só que a grande crítica é que acabou o chão de fábrica, onde na fábrica, né, na indústria têxtil, o trabalhador tem por obrigação observar as condições do meio ambiente de trabalho. Essas trabalhadoras, tanto aí nessas condições, nessas oficinas clandestinas, como as das facções,
elas trabalham sem condição de ergonomia nenhuma, trabalham debruçadas sobre as máquinas e adoecem muito rápido, porque é uma atividade exaustiva, né? Extenuante. E aí acaba adoecendo, substituído para o outro. No caso dessas oficinas, a importância da responsabilização da cadeia produtiva é justamente para que essa oficina aqui, a fiscalização, o Ministério Público pegou, vai fechar, não vão pagar as verbas rescisórias, dano moral, eu procuro outra. E o que essas grandes empresas fazem é negociar o preço da peça. Então, a oficina que menos cobrar pela peça ser produzida, vai ser a oficina contratada. E aí, quem que vai arcar? Em verdade, esse baixo preço é sobre o baixo custo da mão de obra, né? A exploração do trabalhador. Bom, e aí, o que o Ministério Público, nas ações, tem feito? Nós temos acompanhado isso lá em São Paulo. Nós temos um caso só em Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Até já soube, mas eu não sei, se vocês conhecerem, denuncie, por favor. Já soube de grandes empresas aqui, lojas cariocas, marcas cariocas, que utilizam dessas oficinas do mesmo expediente na periferia, né? Só que eu não sei o endereço, eu não sei onde, a gente não tem como. Até o momento, já bolamos várias estratégias de exigir, mas as empresas também não fornecem a documentação. Então, a gente precisa de denúncia para que a gente vá a uma oficina dessa verificar as condições de trabalho. Bom, o Ministério Público do Trabalho, nas ações civis públicas, nós temos várias ações civis públicas, está utilizando a tese que é do direito penal, que é chamada direito penal americano, que é a da cegueira deliberada, ou a teoria do avestruz, que é calcada justamente no crime de receptação. Vamos dar um exemplo. A gente compra, vamos supor que é oferecido um celular a preço baixíssimo. A gente sabe que aquela pessoa, não é uma loja, qualquer um, vem e me oferece um celular. Para aquela pessoa estar oferecendo aquele celular de última linha e naquele preço, provavelmente é fruto de um furto ou até de um roubo. Então, é de se desconfiar que o valor pago, o valor cobrado, não corresponde da realidade. O que está acontecendo? Essas empresas que contratam exigem, né, das indústrias um valor pequeno por peça produzida. E o que eles fazem? Terceirizam, quarteirizam, com o objetivo de cada vez mais precarizar essa mão de obra e pagar um menor valor. Aí as empresas, tipo Zara, Renner, Marise, por aí vai, o que eles dizem nas defesas? Nós não sabíamos. A gente simplesmente contratou a empresa X e ela disse que o preço era tal e a gente não controlou. Mentira, mentira, porque a gente tem provas de que há esse controle, de que há essa forma, esse conhecimento da exploração. Então, a gente adota essa teoria chamada da cegueira deliberada, ou seja, ou também chamada de avestruz, né? Que o avestruz, ele enfia a cabeça na areia, na terra, mas o resto do corpo fica para fora. Então, a gente, utilizando as provas que a gente colhe durante as diligências, usando essa tese aí, essa teoria da cegueira deliberada, a gente tem conseguido a responsabilização da empresa da grife principal, do topo, o topo da cadeia produtiva. Também temos utilizado a Lei 6.938, que dispõe sobre o meio ambiente, no sentido de quem polui, o poluidor também é responsável. Hoje, nós temos, isso aí a gente usou nessas ações, hoje nós temos a nova lei da terceirização, assinada, né, promulgada agora em março, que tem um artigo lá que diz que e aí melhorou nesse sentido para a gente colocar nas ações, que o tomador de serviço se responsabiliza pelo meio ambiente do prestador de serviço. Então, a utilização desta lei, hoje já não tem tanta força, porque nós temos um dispositivo específico na nova lei de terceirização. Bom, a ação civil pública da M-Office, ó, seu Antônio, está proposta.
A gente comprova, né, demonstra isso, como que funciona a precarização, a submissão desses trabalhadores a essas condições. E nós temos o primeiro caso de condenação por dumping social. A M-Officer foi condenada judicialmente a pagar o dano moral coletivo, além do dumping social, que é aquilo que eu contei para vocês, que é a concorrência desleal. Então, a gente postulou 7 mil de danos morais, parece que a gente conseguiu 5 mil, e do dumping a gente postulou 3 mil e a condenação foi de 2 milhões do dumping social. Então, é um caso, né, paradigma, um caso importante que a gente tem. No caso Zara, e aí todas aquelas obrigações, inclusive encaminhamos para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para aplicação daquela lei lá que eu falei para vocês do cadastro do ICMS. E todas aquelas obrigações, né? Zelar pela saúde, obrigação, tudo da cadeia produtiva. Aqui tem partes da sentença, depois eu acho que vocês vão ter acesso a esse material. E no caso Zara também foi verificada essa, né, exploração, precarização, e a Zara assinou um termo de compromisso e nós já estamos executando. É isso, espero ter sido clara. Denuncie, nós precisamos muito que o sindicato esteja conosco, não só fazendo denúncias, mas também atuando conosco nas ações que a gente propõe. Tá? Muito obrigada pela oportunidade.